A verdade está lá fora? Essa é uma frase, obviamente, tirada da série Arquivo X, que explorava a questão da existência de alienígenas. Mas um grande ponto, do ponto de vista da gestão estratégica da inovação, é sobre a perspectiva do uso de parcerias externas à companhia como caminhos de aceleração do desenvolvimento interno, tanto de novos produtos quanto novos processos na companhia. Há muitos elementos importantes que nós devemos considerar, por exemplo, o que é chamado daquela questão da síndrome daquilo que não é inventado aqui. Isso é usado, obviamente, sobre uma frase em inglês, not invented here, que é basicamente como se deu o desenvolvimento das equipes, principalmente de pesquisa e desenvolvimento nas empresas e nas multinacionais, sobre uma ótica mais interna. Então eram grupos altamente especializados nos produtos da companhia ou nos processos da companhia e, portanto, ficava muito difícil receber contribuições externas, uma vez que muito desse desenvolvimento ocorria sob sigilo, sob proteção e o fluxo de informação ao redor do mundo era mais lento. Por sua vez, com a era da informação, isso tudo mudou. Basicamente, o acesso à informação foi acelerado e democratizado. Então, com isso, muitas áreas de desenvolvimento começaram a ficar mais abertas e, portanto, a capacidade de se engajar com parceiros externos trouxe vários elementos de vantagem competitiva para as empresas que sabiam atuar com este ambiente. O primeiro deles é, obviamente, acessar competências novas. Então, quando você trabalha num ambiente fechado e precisa acessar competências novas, é necessário, muitas vezes, criar essa competência, o que muitas vezes leva muito tempo. Então, só ter a capacidade de desenvolvimento já traria um lapso de tempo tão grande que diminui a possibilidade de competir em termos de desenvolvimento. Com isso, acessar essas competências em ambientes externos, sejam eles outras empresas, institutos de pesquisa, universidades, ou mesmo novos arranjos de organização, como organizações não governamentais ou mesmo startups. São campos possíveis em ser acessados para melhor entendimento e melhor capacidade de aceleração sobre como acessar e reduzir as incertezas dos novos negócios, tidos como base fundamental para uma velocidade maior de desenvolvimento de produtos mais radicais. Então, esse é um primeiro ponto, é esse entendimento do que deve ser colocado fora, o que deve ser colocado dentro, isto é, como explorar as competências internas e como fazer para explorar as competências externas e, em determinado momento, internalizar esse estágio de desenvolvimento para efetivamente a empresa capacitar-se como novo negócio. Esse é um ponto bastante importante, porque quando a gente fala de inovação aberta, a gente está acessando competência, acessando recursos e muitas vezes acessando capacidade financeira, inclusive. A gente também tem que entender que isso, em determinado momento, é necessário ser internalizado na empresa para que efetivamente se torne negócio. Muitas vezes as empresas falham identificando a necessidade de parcerias externas e isso acontece de maneira não estruturada e, portanto, o retorno que é tido de maneira mais garantida não acontece porque não há um caminho de ponte estabelecido, que normalmente seriam pessoas que acompanham os desenvolvimentos sendo realizados externamente, preparando a empresa para o seu recebimento conforme evoluem os trabalhos. Então, por isso, essa primeira preocupação de onde aportar o quê e com o cuidado de como fazer essa transição
é parte do que a gente pretende explorar na conversa de hoje sobre a gestão de inovação aberta, né? Então, o primeiro tema é que a inovação aberta concebe acessar o ecossistema de inovação. Esse tema é bastante interessante porque ele compreende a necessidade de entender quem são esses atores, quem são as empresas, quem são os institutos de pesquisa, as universidades, os agentes de fomento, né, os agentes governamentais, os agentes de associações não governamentais, e como interagir com esse ecossistema potencializa a realização de determinado projeto. Aqui vale um ponto que normalmente é bastante interessante, que é, de um lado, você acessa externamente para ganhar velocidade, mas a gente tem que estar muito preocupado que não é demandas de curto prazo que devem ser consideradas nesse ambiente. Você ganha aceleração principalmente naquele tema ainda muito aberto, de alta incerteza, né? É muito difícil imaginar conceitos de alta velocidade em projetos de curto prazo. Normalmente isso se refere principalmente a complementos de competência, como testes específicos, né? Ou adaptações específicas. Muito difícil imaginar isso se a tecnologia central, o tema central for objeto de desenvolvimento em ambiente externo, né? Então, um agente bastante importante do ecossistema de inovação são as chamadas ICTs, Instituições de Ciência e Tecnologia, que de maneira bem resumida são os institutos de pesquisa e as universidades, né? Há vários instrumentos de acesso a recursos públicos que concebem esses recursos públicos, muitas vezes de fonte não reembolsável, isto é, a empresa não tem a necessidade de devolver esse dinheiro após o desenvolvimento, se forem realizados através desse ecossistema das ICTs, né? Então já traz um primeiro desafio para a empresa, que é saber monitorar as ICTs relevantes no seu campo de atuação ou nos campos complementares que vão demandar competências que fazem sentido com o seu roadmap tecnológico, né? Então, esse já é um primeiro tema, a identificação. Depois, é muito importante entender que boa parte do desenvolvimento acaba sendo citada uma relação empresa-ICT, mas que, na verdade, é um agente da empresa e um agente da ICT. A gente brinca que as relações contratuais são entre CNPJs, mas o que faz acontecer é a relação entre os CPFs. É efetivamente essa interação, não só de gestão, mas de compreensão dos conteúdos a serem desenvolvidos durante o projeto, né? Então esse é um primeiro ponto, que de maneira principal, né, é entender essas relações, esses comprometimentos, como estabelecer planos que deem uma certa liberdade de ajuste de rota. Lembrando que a gente está falando de projetos de alta incerteza, então é necessário um plano de aprendizado. Esse plano de aprendizado nasce com uma dificuldade grande de ter uma precisão de definição, mas é parte do jogo, é parte de como você deve expressar essa relação entre a ICT e a empresa. Ou mesmo através de alianças, como gestão entre várias ICTs e várias empresas. Cada vez mais tem sido explorado esse conceito, que era pouco explorado no Brasil até pouco tempo, que é um arranjo mais parecido com consórcios. Aqui tem se comumente chamado de aliança industrial, que é um grupo de empresas em prol de um projeto a ser desenvolvido num pool de ICTs. E o principal ambiente, o principal foco desse desenvolvimento, ele é mais setorial e mais focado em tecnologias chamadas estruturantes, aquelas que criarão uma base, sobre ela as empresas desenvolverão os produtos e os processos que efetivamente entrarão em ambiente comercial no futuro.
Então, é importante a gente entender essa parte, porque muitas vezes um dos sucessos da gestão estratégica da inovação é essa capacidade de articulação desses diferentes agentes. Não só sobre as interações, mas sobre uma perspectiva mais clara de mapeamento, que, adicionada à camada de experiência e relacionamento, lhe dá a chance, inclusive, de tecer comentários, percepções e experiências do que foi essa relação de colaboração e desenvolvimento. Quão frutífero, quão proveitoso foi fazer aquele desenvolvimento, o que adiciona camadas que muitas vezes vão acabar ditando preferências por novos projetos se direcionarem para esses grupos de melhor resultado, de melhor adequação na interface com a empresa, né? Então esse é um ponto bastante interessante sobre a ótica da inovação aberta que a gente deve ter em consideração. E lógico, um outro agente bastante famoso hoje em dia são as startups. As startups, normalmente pequenas empresas novas, com foco em tecnologia mais disruptiva ou processos disruptivos, aborda e se aproxima das empresas, muitas vezes com desenvolvimento ainda em evolução, que muito parecido com as discussões anteriores que a gente falou dos o mínimo produto viável, né? E com isso engajando os potenciais clientes para uma base mais sólida de comercialização no futuro. Então abre aí um espaço para a empresa não só sobre a perspectiva de colaboração e de desenvolvimento em conjunto com as startups, mas também de experimentar novas tecnologias, novos processos, para que ela verifique o potencial de aplicação nas suas atividades correntes, dando aí a chance da empresa, inclusive, decidir por novas fontes de fornecimento, como também a chance de decidir potencial investimento nessas startups, que seriam os diferentes fundos dos chamados Venture Capital. Mas essa discussão específica de startups é uma discussão de um vídeo mais para frente. Mas sim, as startups são um ente importante do ecossistema de inovação, mas eles têm uma relação muito mais ligada a uma relação comercial propriamente, enquanto a relação empresa e ICT, muitas vezes o foco é o desenvolvimento em si, né? E a preocupação com o negócio é da empresa ou do pool de empresas que combina aquele projeto. Agora, cada vez mais, o foco dos desafios das megatendências mundiais tem exigido uma aproximação de setores que antigamente não tinham experiência, não tinham chances ou execuções que os atraíam em conjunto, né? E por isso é interessante entender que não só se desenvolvem novas tecnologias, mas começam a nascer novas cadeias de suprimentos. E por isso, um tema cada vez mais forte, para que a gente explore isso em mais detalhes num outro vídeo, é o aspecto de orquestração. Como é que a empresa, os agentes da empresa, executam uma orquestração dessa construção de cadeia de valor. Não basta se inserir capaz de executar ou de desenvolver nova tecnologia, ela ganha maior chance de realização se a cadeia de suprimentos estiver preparada. E por isso, origens de empresas que formem essa cadeia de suprimentos em conjunto, sobre um olhar específico de uma nova oportunidade, nasce com isso uma chance de projetos mais estruturantes e de maior impacto, inclusive no ambiente nacional e internacional. Então, acho que é importante a gente ter como um grande resumo aqui, a inovação aberta é um elemento chave hoje para garantir com que a empresa consiga impulsionar as suas capacidades, sejam seus recursos de mão de obra e competências, sejam seus recursos financeiros e seu olhar
expectativa e construção sobre uma ótica de um roadmap. Há muitas oportunidades com impulsionamento significativo de recursos que lhe dá a oportunidade de entender a chance de antecipar ou se preparar de maneira antecipada para tendências tecnológicas relevantes. Aí cabe então o entendimento de como fazer essa melhor combinação e esse envolvimento das empresas, das ICTs, isto é, todos os atores do ecossistema, para melhor desempenho, melhor resultado como um todo no portfólio dos projetos de inovação. Espero que você tenha gostado e aproveitado bastante essa ideia dos conceitos de inovação aberta, porque eles podem trazer resultados bastante impressionantes. Então, compartilha com seu colega que está explorando um pouco mais a estruturação na interface com Instituto de Pesquisas e universidades. Talvez o conteúdo do vídeo de hoje pode ajudá-lo a acelerar esse tipo de desenvolvimento. E claro, deixa aqui os seus comentários, suas considerações ou até as suas dúvidas e vamos seguindo para cada vez mais um desenvolvimento estratégico de inovação efetivo. Até mais!